Bem, é, nós já entendemos que nós temos um limite do número de threads por bloco. Então, a dimensão do bloco nunca pode ultrapassar de 1024. Além disso, também vimos que para termos uma boa taxa de ocupação nos SMs, a dimensão do bloco deve sempre ser múltiplo de 32. O número de threads por bloco deve ser sempre múltiplo de 32. Isso porque os warps são tratados, são executados a partir são executados de 32 em 32. Mesmo em SMs, onde nós vamos ter mais do que 32 cores por SM, e isso é, na verdade, todas as GPUs hoje, nas arquiteturas mais recentes, tem mais do que 32 cores por SM, sempre vão ser múltiplos de 32. 64, 128, 192, enfim, vai variar de arquitetura para arquitetura. Mas sempre vão ser múltiplos de 32 para manter essa regrinha de que o warp tem 32, é uma execução de 32 threads. Tá? Bem, com essas duas restrições, vai ser muito frequente, então, que a gente escolha a dimensão do bloco, ou seja, o número de threads por bloco, como um valor constante, muitas vezes até independente do problema. Por exemplo, vamos colocar 32, vamos colocar 64, vamos colocar 128, 1024, 512, não sei, mas sempre múltiplo de 32. E depois, para podermos ajustarmos ao tamanho do problema, nós vamos ter que calcular qual vai ser quantos blocos nós vamos criar com aquela dimensão lá. Tá? Então, vamos pegar o exemplo onde eu tenho um vetor de tamanho n, como aquele exemplo da soma de vetores, onde n é o tamanho do vetor. Neste caso, se o meu blockdin, por exemplo, for 32, eu vou, teoricamente, ter que criar n dividido por blockdin blocos. Isso faz sentido? Por quê? Porque n dividido por blockdin multiplicado por blockdin vai dar n. Bem, isso poderia ser verdade se estivéssemos trabalhando com números reais. Mas lembre-se, a quantidade de threads por bloco, assim como o número de blocos, obviamente são números inteiros, não faz sentido a gente trabalhar com números reais. Então, essa divisão aqui, ela é uma divisão inteira. Significa que, por exemplo, se o meu n for 200 e o meu blockdin for 256, 200 dividido por 256 é uma divisão inteira. Vai dar 0. Então, significa que eu vou criar 0 blocos e esses 0 blocos com 256 threads. Mas como eu criei 0 blocos, não vou criar nenhum bloco. Então, vai dar na prática, vai dar errado. O que nós poderíamos fazer então para corrigir? Poderíamos fazer essa divisão e somar 1. n dividido por blockdin mais 1. Então, por exemplo, 200 dividido por 256 vai dar 0, mais 1 dá 1. Perfeito. Aí eu crio um bloco com 256 threads. Eu vou ter mais threads do que o tamanho n, do que o tamanho do vetor, mas a gente já viu que isso é inevitável. A gente sempre vai ter que criar um pouco mais de threads do que o número de dados que eu vou ter. E vou ter que colocar algum tipo de filtro, algum tipo de proteção ali para as threads que vão ser mapeadas para pedaços que não correspondem aos dados do problema. Então, perfeito. Só que fazendo isso, somando simplesmente 1, nós vamos ter um probleminha quando nós estivermos com um valor limite. Por exemplo, se o meu n, se o meu vetor tiver tamanho 256, então um bloco, nesse caso, seria suficiente, né? O certo seria criar um bloco com 256 threads, perfeito, daria certo. Só que 256 dividido por 256 vai dar 1, mais 1, como a gente tinha colocado, vai dar 2. Vou criar 2 blocos com 256 threads, 512 threads, desnecessariamente. Isso acontece porque, na verdade, a indexação dos threads e dos blocos começa com 0. Então, a gente vai de 0 até blockdin menos 1.
no caso da indexação. Então, para corrigirmos esse problema, vamos subtrair 1. Então, vamos fazer n-1 dividido por bloco de in. Aí sim, se eu tiver 256 threads, se o meu n, desculpa, for 256, vou ter 256 menos 1, 255. Dividido por 256, divisão inteira, vai dar 0. 0 mais 1, 1. Perfeito. Um bloco com 256 threads. Beleza. Resolveu o meu problema. Vamos ter que só ter um probleminha aqui. Nós vamos ter um probleminha caso n seja 0. Né? Aí talvez a gente tenha que fazer um teste se a gente estiver criando automaticamente. Mas a gente não vai criar. Na verdade, a gente não vai tratar nenhum problema onde a gente tem um vetor de 0 elementos. Né? Isso daria um problema neste caso, porque nós vamos ter 0 menos 1, e aí vai me dar um número negativo de blocos, o que não faz o menor sentido. Né? Bem, então o certo é a gente fazer isso, e existe uma operação, uma função que faz exatamente essa continha na biblioteca math do C++. Então, atenção, se vocês vão usar essa função sale, ela faz isso aqui, mas ela exige que vocês incluam lá, coloquem o include math.h. E ela faz exatamente essa continha, só que ela faz em cima de um número float. Tá? Então a gente precisa avisar que essa divisão não é mais inteira, mas ele vai retornar um valor inteiro. Tá? Um número inteiro, que vai ser o correspondente a essa continha aqui. Tá? Então o sale de n, que é o tamanho do meu problema, dividido por bloco de in. Atenção, avisem que a gente quer uma divisão real, porque senão esse sale vai dar problema, porque ele pede aqui um número real. E aí, com essa continha, a gente tem, então, o número certinho de blocos e threads. Só que os threads, como vocês já viram, então, a gente normalmente trabalha com um número fixo.